Olá, pessoas do canal, que não são muitas, né? Eu espero que você esteja bem, independente se você está vendo esse vídeo na parte da manhã, da tarde ou da noite. Tenha uma boa jornada ao longo da sua vida. Hoje eu vim trazer aqui o livro do Marshall Berman, Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar. No ano de 2000 e alguma coisa que eu nem lembro quando, eu comecei um curso de Direito e esse livro aqui fazia parte da Sociologia Geral, né? E Sociologia Geral é bem interessante que fala assim sobre marxismo, né? Não importa não importa se o PT falhou de forma escabrosa no Brasil, isso aqui fala sobre marxismo, sim. Esse livro fala sobre marxismo no sentido de pessoas que são exploradas, né? Fala no sentido de que o próprio capital e de que o próprio capitalista se encontrou em algum momento na posição de Fausto de Goethe, né? Ludwig von Goethe foi o sujeito que escreveu um livro chamado Fausto, né? Nesse livro, esse sujeito chamado Fausto, um médico que conquistou tudo por volta dos 40 anos de idade. Tipo, ele era rico, ele tinha o melhor do conhecimento das universidades, médico, ele tinha uma casa boa, dormia bem, comia bem, é, e era bem recebido em todos os lugares que ele ia, podia realizar qualquer desejo de consumo, né, mas no fundo ele se sentia vazio, né, que é mais ou menos o que os grandes capitalistas sentem, né? Isso não é exatamente um problema dos grandes capitalistas, é um problema da existência humana, né? As pessoas têm essa tendência de conquistar algumas coisas na vida, depois se sentir vazio e ter a impressão de que aquilo que era considerado extremamente importante durante a juventude, na verdade, nem era tão importante assim. Essa aqui é a primeira análise que o Marshall Berman faz a respeito do capitalismo e das suas conquistas e das dificuldades que o grande capital encontrou depois de superar os meios de produção do Egito Antigo com as suas pirâmides, depois de superar os meios de produção dos patrícios e plebeus, que é a Roma Antiga, depois de superar a Europa medieval em todas as suas formas de produção, né, com o seu sistema de clientelismo e de servos e, enfim, o capitalismo foi superior e depois que ele se encontrou superior nesse contexto histórico, ele tem as suas dificuldades também de viver a vitória, de aceitar a vitória, né? E se tá ruim pro cara que é o médico rico, capitalista, imagina pro resto, né? O resto vive numa cidade que é uma cidade dormitório, né? Inclusive no final desse livro aqui explica-se que o Marshall Berman é professor de urbanismo. Isso significa que ele, sim, é um sociólogo norte-americano, mas que ele ministrou aulas de urbanismo, né, nos cursos de arquitetura, né, e de engenharia civil de Harvard e, se não me engano, de uns outros lugares importantes, né? Ele escreveu o texto original em 1986, né? Então, ou seja, esse texto aqui está rolando por aí há algum tempo, né? Ele foi professor nas universidades de Columbia, de Oxford e de Harvard, né? E urbanismo ele deu aulas na City University of New York, que é chamada de CUNY University, né? E é uma pessoa que tem um currículo bom, não sei se ele está vivo hoje, tipo em 24 de março de 2026, mas o curso é interessante para sociologia jurídica. Eu lembro que eu li só o primeiro capítulo, né? E não precisava de ler mais que isso também, né? Ele tem um outro livro que chama As Aventuras do Marxismo, e eu acredito que o meu professor de sociologia pediu para a gente ler o primeiro capítulo desse livro aqui, que é Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar. O título do livro, é sim uma frase do Karl Marx, né? A partir do momento que ele diz que coisas extremamente importantes, como por exemplo a religião no medievalismo, se desmanchou diante das necessidades do mercantilismo e do capitalismo. Primeiramente o capitalismo mercantilista, né, das grandes navegações, e posteriormente o capitalismo industrial, que teve seu início na França com a invenção da máquina a vapor e teve a sua expansão na Inglaterra, né, durante o século XIX. E
aparentemente nós estamos talvez na terceira, na quarta, na quinta ou na sexta Revolução Industrial, né? Mas aqui ele fala mesmo da primeira Revolução Industrial e como isso fez a cidade de... Pô, tinha a primeira cidade aqui. A primeira cidade não era São Petersburgo, não. A primeira cidade era Paris. Era Paris? A primeira cidade eu não me lembro. A segunda cidade é São Petersburgo, onde ele fala do surgimento de quem promoveu a urbanização de São Petersburgo, né, que foi Pedro o Grande, que é o imperador russo, né? Ele pegou essa cidade, que era uma cidade assim, muito rural, muito primitiva, de uma arquitetura muito antiga, e ele pegou e destruiu tudo que ele achou na frente, né? Inclusive a casa das pessoas, inclusive o comércio que as pessoas trabalhavam, ele destruiu tudo para fazer uma cidade geometricamente correta, né? Ele colocou lá um belo retângulo e falou: olha, essa cidade aqui vai ter um formato de capitalismo moderno, né? E a cidade de São Petersburgo ela foi incendiada durante a Segunda Guerra Mundial pela invasão do regime nazista, e na época essa cidade chamava Stalingrado, né? Não chamava São Petersburgo. Na verdade, o regime das repúblicas socialistas soviéticas deu um golpe de Estado em Moscou e transformou a Rússia inteira em um lugar diferente, né, que não era o mesmo lugar que as pessoas queriam viver e morar, né? Eles transformaram a União Soviética em um modelo socialista, o que é contra o rei da União do Império Russo, né, que era Nicolau Czar II, e essa destruição foi o começo de um novo regime lá em 1917, e ele não fala, tá, gente? Eu li isso aqui tudo, quase tudo, só não li o final. Fala que a cidade de São Petersburgo ele tem um silêncio a respeito do incêndio que foi feito na campanha da Segunda Guerra Mundial, chamada Campanha Barbarossa, né, que foi o regime nazista invadindo a União Soviética, e essa cidade que sofreu sérios danos, né? Foi uma campanha militar muito intensa, e ele não diz nada sobre isso, né? Ele fala mais sobre o século XVIII, sobre o século XIX. Eu acredito que o primeiro capítulo ele não pega uma cidade específica, ele fala sobre a modernidade como um todo, ele fala como todas as cidades passaram a seguir uma lógica da industrialização, e que a ideia de tempo não é mais a ideia que um camponês medieval tinha sobre o tempo. A ideia de tempo passa a ser essencial para o sistema de produção, e você vende as suas horas de trabalho para que outra pessoa possa lucrar com as suas horas de trabalho. E se essa outra pessoa não conseguir lucrar com suas horas de trabalho, essa empresa quebra e você perde o emprego, né? Então isso é um argumento intestinal, né? Porque o que você vai comer, né? E é por isso que o socialismo chama tanta atenção, porque ele fala assim: poxa, se esse sistema não fosse mudado, será que a gente não poderia comer melhor, morar melhor? Será que a gente realmente tinha necessidade de necessitar, né, de trabalhar no centro da cidade, morar na periferia da cidade? E é muito comum que a pessoa no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, passe, sei lá, 2 horas dentro do transporte público. Isso é impropriedade abominável, isso é arquitetura urbana, né? Isso reflete muito o que o sistema capitalista fez com as cidades, né? Que é essa lógica perversa da cidade dormitório, né? Onde a pessoa ela trabalha num lugar que ela não pertence àquele lugar. É muito diferente da ideia de um indígena, né? No Brasil, no ano de 1300, que não tinha Portugal para falar nada a respeito. E o que acontecia com esse indígena? Ele morava na aldeia, ele caçava ao redor da aldeia, ele colhia frutas ao redor da aldeia, e o cacique morava do lado dele. E ele era um índio comum, porque todo mundo ali, com exceção do cacique e do pajé, eram índios comuns. Então você tinha, sei lá, uma cidade, uma pequena vila, né, de 500, de 1000, de 2000 índios, onde todo mundo era igual, tá? E existia uma dificuldade, hoje, né, no Brasil 2025, existe uma dificuldade quanto à efetivação
da igualdade dos direitos econômicos, né? Ou seja, todos são iguais perante a lei, isso é igualdade formal. Só que quando o assunto é as pessoas são iguais no mundo material, e aí você vê que tem algumas pessoas que têm que pagar para ter o seu tempo explorado por um empregador, né? Ou seja, a pessoa ela vai para longe do lugar onde ela mora, porque aquele lugar que ela mora não é um lugar valorizado pelo capital, não é um lugar valorizado pela produção, não é um lugar de destaque no capitalismo. Então existe o centro da cidade, e lá no centro da cidade existem os bancos. Normalmente o setor financeiro é o que possui os maiores prédios no centro da cidade. E isso vem acompanhado de algumas corporações, né? Às vezes industriais. Aqui no Brasil a gente não tem indústria, né, propriamente dita, mas é muito comum um escritório corporativo, né? Você vê em Nova York vai ser desse jeito, você vê em Paris vai ser desse jeito. Em Londres é um pouco pior, porque lá parece que eles esqueceram de como é que se produz coisas boas, e agora só existe o setor financeiro no centro de Londres, né? As pessoas não moram ali, elas são levadas para trabalhar em um lugar que elas precisam ser exploradas no lugar onde elas não moram. E aí, para ser exploradas no lugar onde elas não moram, elas basicamente se submetem a tudo isso por uma questão de você precisa de um salário, senão você não tem comida, né? Isso é urbanismo, isso é arquitetura, né? Isso é o capital triunfante que não sabe mais o que faz com todos esses triunfos, né? Afinal de contas, o capital ergueu Nova York, ergueu Xangai, ergueu Shenzhen, ergueu Hong Kong, ergueu Tóquio, e ele não sabe o que faz, né? Ele simplesmente acredita que é mais interessante, por exemplo, se ter uma rua em Nova York chamada Billionaire Row, né? Que seria assim a fila dos bilionários. A fila dos bilionários são diversos prédios residenciais onde não mora ninguém, né? São prédios extremamente caros, do tipo, sei lá, um apartamento nesse lugar vale tipo 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, e não mora ninguém. E por que existe esse tipo de coisa? Eu falei, existe esse tipo de apartamento vazio nessa rua específica porque os grandes capitalistas, donos das indústrias, donos das fazendas, donos dos bancos, eles são justamente essas pessoas que precisam validar e diversificar os seus investimentos. Então, como uma forma de diversificação de investimento, a gente percebe pessoas, né, extremamente ricas, bilionários, que compram apartamentos que não serão habitados, não serão alugados e que estão no centro de Manhattan, né, onde muita gente do Bronx e do Brooklyn, né, que são bairros Brooklyn, mas o Bronx certamente periférico. As pessoas saem do Bronx para ir trabalhar em Manhattan, né, e sofrem com essas 2, 3 horas no metrô, às vezes num lugar sem segurança pública, às vezes num lugar que está mal cheiroso, às vezes num lugar que não é onde as pessoas gostariam de passar boa parte do dia, né? Não gostariam de passar boa parte do dia dentro de um metrô em Nova York, mas elas são obrigadas a fazer isso por comida, né? E toda essa lógica do capitalismo, ela é um silêncio eloquente, né? Ou seja, as cidades estão ali, e esse texto ele existe subliminarmente nas entrelinhas, ele consegue ser acessado por um intérprete qualificado. Essa é a pessoa que consegue enxergar e dizer, olha, essa cidade aqui ela não pertence à maior parte das pessoas que moram nessa cidade. Essa cidade pertence a uma entidade que não tem corpo físico, né, que não tem saúde para cuidar, que é uma entidade chamada capitalismo, né, um conceito abstrato que mora nos prédios mais altos e nos apartamentos vazios da Billionaire Road, lá em Manhattan, né? Isso acontece não só nos Estados Unidos, isso acontece também em São Paulo, na Argentina, no Peru, né? Existem grandes corporações que, a título de diversificação dos seus investimentos, compram imóveis nos lugares mais valorizados da cidade, simplesmente para não ocupar esses imóveis, né? Mas para usar o imóvel, para usar o espaço e para usar o tempo como ativo financeiro, entende? A ideia justamente é que todas as coisas foram transformadas em ativo financeiro.
Isso inclui você, isso inclui seu pai, isso inclui sua mãe, isso inclui seu direito de herança, isso inclui o Estado, que teoricamente existe para atender interesse público, mas que na prática atende interesses do capital, e não é o capital do seu tio que é dono de um cachorro quente, é o grande capital, né? São as pessoas que têm grandes fazendas, as pessoas que são acionistas dos maiores bancos, né? As pessoas que têm fábricas, né? E que movimentam uma quantidade de dinheiro muito maior do que elas precisam para elas comerem, para elas vestirem bem, né? Se eu pensar, por exemplo, tem muita gente que tem 2 ou 3 ou 4 apartamentos no centro de Paris e que mora em Versalhes, né? que é uma cidade na França também, mas que não mora naqueles apartamentos tão caros, né? Por quê? Porque quem habita ali não é uma pessoa, quem habita ali é uma ideia, né? Quem é o habitante, quem é o dono daquele apartamento é uma ideia que fala, olha, se tiver uma turbulência no mercado financeiro, as minhas ações vão cair durante 1 ou 2 anos, mas o meu apartamento em centro de Paris não cai não. Eu vou diversificar os meus investimentos porque um apartamento no centro de Paris, mesmo em momentos de turbulência financeira, ele continua sendo um investimento de alta segurança, de baixa liquidez e de rendimento não tão alto, mas pelo menos a segurança. E você só não pensa desse jeito porque você não tem R$ 1 milhão para você administrar, ou 2 ou 3. Mas enfim, você precisava mesmo de uns 500 mil reais que você poderia administrar falando assim, olha, eu vou morar numa casa, num apartamento pequenininho de 300 mil, e esses 200 mil aqui eu vou fazer alguma coisa. Você nunca teve nessa posição, né? Você nunca teve na posição de ter uma casa própria e falar, olha, eu tenho algum dinheiro sobrando, como é que eu vou fazer a alocação desse capital, né? E por quê? Porque o seu pai, porque o seu avô, porque a sua avó, porque o seu tataravô, porque a sua tataravó provavelmente não eram donos do capital. E se eles eram dono de capital, se eles eram dono da fazenda, se eles eram dono de algum pedaço da cidade que era um pedaço importante, eles perderam isso ao longo do tempo porque eles não souberam se adaptar às tendências de mercado, entende? E isso vai afirmando, negando, reafirmando e negando novamente toda essa lógica de urbanismo, né? Que aqui o último capítulo desse livro ele fala sobre Nova York. Ele é uma pessoa que cresceu em Nova York, né? Ele é uma pessoa que lecionou em Nova York, então ele está dizendo sobre a cidade que viveu nele e ele viveu nela, né? Então assim, mesmo que ele abandonasse Nova York, fosse morar o resto da vida dele lá na Tailândia, Nova York não iria sair de dentro dele, né? Então ele fala que quando ele era jovem, ele viu Nova York ser transformada por grandes investimentos no setor de urbanismo, concreto, aço e tantas outras coisas que são importantes para a estrutura urbana. Só que essa estrutura urbana não era a estrutura necessária para as pessoas. Essa estrutura urbana era uma estrutura voltada para os grandes contratos das grandes empreiteiras. E as empreiteiras ganhavam muito dinheiro. Aqui ele fala o nome, né, do empresário que mudou a face de Nova York, né? Infelizmente, Estados Unidos não se encontra na posição de mudar a face de Nova York. Eu, particularmente, se fosse presidente dos Estados Unidos, se eu fosse o Donald Trump, eu iria dizer o seguinte: vocês vão construir um World Trade Center igualzinho àquele que estava lá no centro de Manhattan, só que vocês vão construir isso bem mesmo no coração do Bronx ou no Brooklyn, o mesmo prédio, do mesmo jeito, para dizer que essas feridas, né, que essa castração de um falo duplo que aconteceu em público, né, em 11 de setembro de 2001, né, que destruíram aquelas torres de Nova York, né, naquele incêndio horrível, né, morreu 5 mil pessoas, naquele momento de humilhação. Se os Estados Unidos conseguissem reerguer esses prédios em um outro lugar e deixar em paz o santuário que foi feito para as pessoas que morreram naquele dia, aquilo ali é um monumento público, não precisa mexer, mas pelo menos pegar e falar, olha, os Estados Unidos conseguiu construir um World Trade Center igualzinho e a gente se reergueu. A gente percebe que não, né? A gente percebe que não teve um World Trade Center, né? Tipo, na verdade a gente percebe que os grandes projetos arquitetônicos como o Chicago Spire ficaram parados, né? A gente percebe que o que teve em Nova York não chegou a ficar entre os 10 maiores prédios do mundo.
Na verdade, os 10 maiores prédios do mundo eles são chineses e árabes. Não é verdade? São chineses e árabes. E aqui, eu não sei se o Marshall Berman está vivo ou se ele está morto, mas eu considero esse livro interessante. Talvez eu esteja errado em recomendá-lo, mas para mim foi um ponto importante, porque foi um ponto que o professor Luiz Paturi, lá no Centro Universitário de Brasília, no ano de 2000, sei lá quando, me mostrou e falou, olha, ele inclusive leu o livro para mim nos intervalos da aula, ele falou assim, olha, vem aqui, né, eu como professor, você como aluno, eu vou ler alguns parágrafos para você, e aí a gente conversava e fazia reflexões sobre esse livro. Eu e mais um colega, e a gente depois fez um grupo, né, de expansão acadêmica, né, a gente fez um grupo de iniciação científica logo no início da faculdade. E eu sou profundamente grato ao professor Luiz Paturi, e eu sou grato a esse livro aqui, que foi um belo curso de Sociologia Geral, né? Um belo curso de Sociologia Geral. Mas enfim, se o seu professor mandou você ler um texto escrito no ano de 1986, né, assista um vídeo de 20 minutos e coloca aí na velocidade dobrada, para você ter apenas 10 minutos para você entender, porque afinal de contas o capital nunca dorme, o dinheiro nunca dorme, existe muita pressa, existe muita necessidade de atender a desejos que não são realizáveis, né? Porque eles são essencialmente desejos do capital, né? Eles não são desejos de uma pessoa viva, né? Se você tem a vontade de comer uma maçã, você vai lá e come a maçã, você se sinta saciado, né? Talvez você não tenha o hábito de se sentir saciado, justamente porque a ideia do capital é manter a cabeça das pessoas a 1000 por hora e tudo acelerado, de uma maneira que você está sempre atendendo a esse grande fantasma chamado mercado, né, sujeito ao aumento da gasolina, né, sujeito ao caso de corrupção das elites, né, sujeito a subir ou descer a bolsa de valor, porque o seu fundo de pensão depende de investimento tanto em renda fixa quanto em bolsa de valores, né? Então assim, a gente vive todo esse sistema, mas raramente a gente dedica algum tempo para poder compreender a amplitude, a profundidade, o alcance da situação que a gente se encontra imerso, né? Que é o capitalismo, né? Então, se você chegar para um peixe e falar assim, oi peixe, como é que vai? Como é que vai a água? O peixe vai falar, que água, cara? Onde é que tem água? Eu falo, pô, mas por quê? Porque o peixe ele não percebe que ele está dentro da água. Ele nunca experimentou ficar fora da água, né? É só por sutilezas que ele conseguiria perceber que ele está imerso em água, né? E é mais ou menos o que a gente tem como sociedade civil, né? Ou seja, acredito que o capital poderia fazer escolhas mais inteligentes e todo mundo poderia ter um lugar melhor para morar, poderia ter acesso aos serviços básicos de saúde, segurança e educação. No entanto, o capital prefere especular, o capital prefere vender, o capital prefere pregar novos modelos de beleza, de status, de dificuldades que são essencialmente desejos que não são realizáveis, né? E eles não são realizáveis porque não é de uma pessoa de carne e osso como você, mas é de um sistema, de uma narrativa, de uma necessidade de lucro incessante, né? E por isso que o metrô de Nova York tem que andar rápido, né? Por isso que o metrô de Tóquio tem que andar rápido, porque isso é a essência da modernidade. Depois da Revolução Industrial, que começou na França e se expandiu na Inglaterra, não foi possível sentir, pensar e viver de outra maneira, tá? Então, né, não é exatamente uma escolha, isso tudo foi compulsório, isso faz parte de uma herança muito mais antiga que a gente numa vida física de 70, 80 anos. E aí, mesmo se a gente viver uma vida inteira, eu não sei se a gente teria a capacidade reflexiva e o substrato teórico necessário para compreender o sentido e o alcance e o conteúdo de tudo que é sólido se desmancha no ar.